Hoje, finalmente voltamos para a review da minissérie de HQs do Obi-Wan. Estamos na edição número 2, eu vou deixar a primeira edição aqui no card. Basicamente o seguinte, contexto. Oi, eu sou o Norton, bem-vindo ao canal Norton Domingues. Aqui a gente fala de Star Wars 627 quadrilhões de vezes na semana. Então, meu chapa, se você curte Star Wars, nossa, eu queria saber muito mais sobre as novidades, lançamentos, universo expandido. Bem-vindo ao canal Norton Domingues. Se você achar o vídeo interessante, deixa o like. Fortalece muito o meu trampo. Recados dados. E agora a gente vai falar sobre a HQ número 2. Se você não viu a primeira, dá uma olhada aqui. Não precisa muito, porque cada história é contida, e eu vou dar um contexto aqui também, mas a primeira história é muito boa, então dá uma olhada lá. Essa minissérie está sendo escrita pelo Christopher Cantwell, e a segunda edição é ilustrada pelo Luke Ross, com cores do Nolan Woodard. Pelo que eu entendi, cada edição vai ser ilustrada por um artista diferente. Essa segunda edição é lindíssima, Luke Ross manda muito bem desde sempre. E num contexto, cara, vamos lá. O Obi-Wan tá no deserto, um pouquinho antes ali de Uma Nova Esperança, é um velho no deserto, no seu iglu de areia, e começou do nada uma grande tempestade de areia, e ele tem que ficar lá recolhido. Então ele está escrevendo no seu diário, passando ali lições, que depois o Luke vai receber esse diário, e a história de hoje se chama Uma Sombra Cai Sobre o Padawan, e basicamente é uma aventura do Obi-Wan com Qui-Gon Jinn, quando o Obi-Wan ainda era um Padawan, e a segunda HQ começa onde paramos na passada, com o Obi-Wan velho em seu iglu de areia em Tatooine, esperando a grande tempestade de areia passar, escrevendo em seu diário. Ele começa a divagar sobre questão de escuridão e luz, principalmente a escuridão, que é o grande tema desse capítulo. E antes de a gente ir para a história no passado, ele começa a pensar sobre o Maul. Se você não sabe do que a gente tá falando, cara, lá em Rebels, que é a série animada, que é excelente, mano, assistam Rebels na Disney Plus, é incrível. Lá na série Rebels nós vimos o final, o confronto final, na verdade, entre Maul e Obi-Wan, e o Obi-Wan tá pensando nesse quadrinho sobre o confronto, entende? Nós já falamos sobre essa luta aqui no canal, vou deixar aqui no card, a gente colocou ali detalhe por detalhe da luta, movimentação do Obi-Wan, como que ele traz uma carga histórica junto com a sua movimentação, enfim, vou deixar aqui no card. E o Obi-Wan começa a falar, porque como ele tá falando sobre a escuridão, primeiro ele faz uma ligação, ele fala assim, tempestade de areia, ela tá deixando todo mundo no escuro, mesmo com dois sóis, né, os dois sóis gêmeos de Tatooine, a tempestade de areia cobre tudo, a parte onde ele está. E ele vai devagar sobre a escuridão total, e por isso que ele lembra do Maul. Ele fala que ele encontrou um cara que era a escuridão total. E bom, sabemos que era mesmo. E ele usa o exemplo do Maul como um homem que foi longe demais nas trevas, ao ponto de nunca mais voltar a ver a luz. É um cara que estava tão imerso no lado sombrio, mesmo não sendo mais um Sith, que o próprio não via mais volta. É diferente da relação do Vader lá, que sempre ficava aquela confusão, Vader é Anakin, Vader é do mauzão, mas o Anakin ainda vive dentro dele, tem um pouquinho de luz ainda dentro dele. O Obi-Wan fala que o Maul não, o Maul era trevas total. O Obi-Wan fala que na hora da morte do Maul, ele sentiu medo e o pavor em seus olhos, estando de frente com seu inevitável destino. Ele fala que o Maul percebeu que ele foi derrotado e que ele não vai conseguir derrotar o Sith. Contexto, em Clone Wars e Rebels, Clone Wars passa ali nas Guerras Clônicas, entre os filmes 2 e 3, e Rebels se passa 15 anos depois do episódio 3, 4 anos ali antes do episódio 4, cada temporada é um ano, chegando bem perto do episódio 4. Quando o Maul enfrenta o Obi-Wan, ele fala, aqui tá a chave pra derrotar o Sith, porque ele foi traído pelo Sith, né? O Sidious nem foi ver se ele estava vivo, já substituiu ele, matou o irmão dele lá em Clone Wars, caçou ele lá em Rebels com os Inquisidores, ele queria vingança e ele sabia que a chave para derrotar o Sith estava em Tatooine, que no caso seria o Luke. E quando ele é derrotado pelo Obi-Wan, o Obi-Wan fala que viu o pavor ali nos olhos dele, eu não vou conseguir cumprir e ainda eu vou morrer aqui. Agora o Obi-Wan joga a gente pra uma aventura no passado, com ele ainda como Padawan e saindo para atender um pedido de socorro com o seu mestre Qui-Gon Jinn. Eu não sei vocês, mas eu tô naquele estágio de ficar feliz com qualquer migalha que a Disney me der, a Lucasfilm no caso também, sobre o Qui-Gon Jinn. É uma coisa, cara, o livro Mestre Aprendiz, alguns quadrinhos ali, one shot que tem do Qui-Gon, tudo que tem um Qui-Gon Jinn eu me interesso. É um personagem brilhante e eu gosto muito de ver essa relação entre ele e o Obi-Wan, porque eu gosto de ver o Obi-Wan adolescente. Tô divagando muito, mas eu tô aqui por qualquer migalha do Qui-Gon Jinn. Qualquer uma.
Um grupo de mineradores que estavam em uma das luas do planeta Koldia mandou um pedido de ajuda para a República, dizendo que eles estavam sendo atacados e que o lugar estava em total escuridão. E quando Obi-Wan e Qui-Gon chegam de nave, Obi-Wan fala: peraí, mas a luz do sol desse sistema tá batendo na lua igual, não é pra tá escuridão total, tipo, tá batendo luz, né? É tipo dia, normal. Mas agora os Jedi precisam descobrir o que tá rolando. Tem um ponto que é legal que o Obi-Wan começa a divagar sobre como é fantástico, porque eles pousam e o lugar tá totalmente escuro ao ponto deles terem que usar um óculos especial de visão noturna. Mas, pô, tava sol, né? A gente viu lá do espaço, tava sol, tava de boa. E o Obi-Wan começa a divagar sobre isso. Nossa, isso é fascinante, como isso é possível. E o Qui-Gon fala: foca aqui, vamos pensar no agora. É legal, é surpreendente, mas não deixa isso tomar sua mente. Não precisamos pensar nisso agora, estamos aqui para salvar uma galera que pediu ajuda. Me lembrou um pouco, agora eu vou fazer um baita de um parênteses, me lembrou um pouco a situação do Yoda com o Luke, lá no filme 8, Os Últimos Jedi. Aquele diálogo brilhante do Yoda aparecendo como um fantasma da força e falando pro Luke: Skywalker sempre olhando pro horizonte, sempre olhando pra frente e não pro agora. Pro problema de agora, pro que tá acontecendo agora, tipo, seu sobrinho matou seu amigo, sua irmã tá lutando numa guerra contra o seu sobrinho, a menina veio pedir ajuda e você deixou ela ir embora. O Yoda fala basicamente o que o Qui-Gon falou pro Obi-Wan. Claro que em maior escala, no caso do Yoda, temos esse problema. É fascinante, é legal bolar teorias, mas vamos resolver isso aqui primeiro. Pense no agora. O que é interessante nisso tudo é que em alguns momentos eles ligam o sabre de luz e o Obi-Wan fala que os sabres deles estão ficando mais fracos. A luz do sabre tá ficando mais fraca. E tá em escuridão total, ou seja, o sabre não serve nem pra iluminar a parada e eles estão oscilando, tá meio estranho. Guarda isso que vai ser importante. Bom, eles vão entrando no posto avançado, vão achando corpos jogados, sangue e o mistério vai aumentando. Tem um determinado momento que os Jedi se separam, eles estão ali perto de uma escada, o Qui-Gon escuta um pedido de ajuda e vai lá olhar. Só que na hora que eles estão subindo, passa um vulto, uma criatura, que eles falam: pera, quase não deu pra ver ela. O Qui-Gon fala: segura a criatura aqui embaixo, que eu vou lá salvar quem tá pedindo ajuda. O Obi-Wan fala: fechou, vou lutar contra ela. E o Obi-Wan vê que é uma espécie de um lobo num formato humanoide, com as garras cheias de sangue, pingando ali. É legal ver isso na visão noturna, que fica com os olhos vermelhos, é bem macabro e bem interessante. O Obi-Wan enfrenta a criatura e é bem interessante porque ele toma um pau, inclusive a criatura chega até a arranhar o rosto dele, porque mesmo com a visão noturna ficou tudo muito mais escuro, nem o óculos tá conseguindo dar conta. E aí o Obi-Wan se liga que na verdade ele não precisa enxergar pra lutar. Ele tem acesso à força, ele é um Jedi, um Padawan, mas ainda é um Jedi. Eu gostei desse quadrinho porque ele pega várias coisas dos elementos assim já estabelecidos. Então Obi-Wan tira o óculos, fecha os olhos e começa a enfrentar a criatura sem a visão, porque ele já tava sem a visão ali. Então ele só fecha o olho, bom, vou ouvir, vou abrir os meus sentidos aqui, vou usar a força, e ele consegue ali na trocação com a criatura, ao ponto da criatura vazar. Mais uma vez, é uma coisa que eles estão batendo na tecla, né? Tanto a gente pega a jornada do Kanan lá em Rebels. O Kanan, a gente só vê ele como um Jedi formado, com postura de Jedi, agindo como um Jedi, sereno, calmo, resolvendo as paradas, após ele perder a visão. Tem ali toda uma jornada dele, falando com o Bendu, lembra dele? Lá, uma criatura da força que não é nem luz nem trevas. O Bendu fala: você é um Jedi, você não precisa enxergar. Você tem a força, você usa a força. E o Kanan aceita esse fato. Ele sofreu um acidente que ele ficou cego, então ele vai ter que lidar com isso. E mais uma vez eu reforço, lá na série do Obi-Wan, quando eles estão naquela parte de olhar os caminhos, lembra? Que ele acha uma parede cheia de escritas ali dos Jedi que passaram por ali. A mensagem do mestre Jedi Quinlan Vos foi basicamente isso. Apenas com os olhos fechados você consegue enxergar. Tudo rima, como diz George Lucas, é igual uma poesia, rima. Bom, o Obi-Wan consegue afugentar a criatura e o cara que o Qui-Gon salvou, na verdade, era um dos bandidos. E ele explica o que rolou. O que aconteceu foi o seguinte, ali eles mineravam diamantes. Os mineradores lá, bonitinho, trabalhando, chegou um grupo de bandidos, atacou o lugar e eles destruíram o núcleo de energia do posto avançado usando uma carga de fótons, só que o núcleo é feito de uma substância chamada acelerite. E por causa da radiação que rolou entre o bombardeio de fótons e o núcleo de energia, a radiação ficou muito maior, se espalhou e começou a tirar toda a luminosidade. Acabou com a luz do lugar, mas tudo assim, tipo, luz sentido natureza mesmo assim, não só equipamentos de luz. Eles vão investigando e eles encontram um dos mineiros que sobreviveu e ele fala que a criatura na verdade se chama Rozak
Denhast. E ele é um ser da espécie Defil, ou Defil, como você quiser pronunciar. Esses seres, eles são meio caninos, assim, eles parecem meio lobisomens. E é legal, olha que sacada, isso foi muito conhecimento do Canon, assim. Os seres dessa espécie, eles conseguem manipular a luz a um ponto deles ficarem até invisíveis. Então, por exemplo, eles conseguem manipular a luz ao redor deles. Então, sabe aquela parada de ficar invisível, refratando luz? Então, tipo, a luz bate, volta, você teoricamente fica invisível. É isso que eles conseguem fazer. Porque, bom, eles são caçadores e eram selvagens, então era meio que uma camuflagem deles ali manipulando luz ao seu redor. E quando a radiação que suprime luz se espalhou, isso afetou o cérebro do cara. E o cara se tornou uma besta maluca sanguinária. Eles enfrentam a criatura mais uma vez, o Qui-Gon consegue segurá-la, usando ali umas caixas e usando a força pra caixa prensar a criatura. O Obi-Wan vai junto com o mineiro consertar o núcleo de Acelerite. Ele consegue consertar, mas na hora que ele liga a luz absurda do Acelerite ligando, né, porque é o bagulho de energia, chega a cegar o Obi-Wan por um tempo. O quadrinho termina com todos sendo cuidados por um droide médico. O Rozak fala que ele vai viver pra sempre com a dor de matar pessoas, mesmo que depois eles falem que ele só matou os bandidos. Os mineiros não foi ele que matou, eles traçam ali os bandidos. Ele fala mesmo assim, eu tirei vidas, e eu vou viver pra sempre com isso agora, fica um momento bem bad vibes ali. E o quadrinho termina de vez com o Obi-Wan falando sobre como luz e sombra sempre estão brigando uma com a outra, mas a vitória nunca chega pra nenhum dos lados. Eu vou tentar explicar uma interpretação que eu tive no final. O quadrinho fala muito sobre como a escuridão cega, tipo, o lugar ficou totalmente escuro, ao ponto de você não conseguir enxergar nada. O Obi-Wan tira os óculos e não enxerga nada pra enfrentar a criatura. Só que no final, quando o Obi-Wan sofre um bombardeio de luz, ofusca a visão dele, claro que a gente sabe que vai voltar, né? É uma coisa temporária, porque o Obi-Wan enxerga, a gente sabe disso. Mas é interessante como eles pegam e botam nos extremos, né? Tipo, a escuridão total cega e a luz total cega. Tipo, o bombardeio de luz, assim, cega. Entra muito naquela parada que, vamos falar mais uma vez, o Qui-Gon Jinn acreditava. Não que o Qui-Gon Jinn acreditava no lado sombrio, mas ele acredita que o lado sombrio é algo que existe na força. Os Jedi estão ali pra não deixar eles tomarem o poder, principalmente o Sith. O George Lucas tinha um exemplo sobre o Sith, ele falava muito, que eu acho que combina muito. Ele fala, tipo, que os Sith são como um câncer na força. Então eles pegam o lado sombrio e vão se alimentando dele, criando mais poder, tentando apagar a luz. Então não é tipo o lado sombrio apagando o lado da luz, são os Sith usando o lado sombrio para apagar a luz. Esse ponto de vista é muito interessante. Mas vamos lá, vou ser sincero, esse quadrinho aqui eu gostei menos, mas no caso específico da leitura, porque o jeito que o Christopher escreveu ficou uma coisa muito mais coloquial, tipo, atraído pelo silêncio na escuridão das areias, sabe? Ficou uma coisa tipo meio rebuscadona, assim, quase um poema antigo, alguma coisa assim. Então, eu achei a leitura bem truncada, mas é interessante quando você pensa que ele tá falando de luz e escuridão, coisas velhas, né, primordiais, mas, enfim, eu achei ok. Foi mais difícil ler essa, é isso que eu tô querendo dizer. Porque até os personagens falavam meio assim, por exemplo, até marquei aqui, tipo, os sussurros da areia se torna fria e vinculativa, entende? É esse tipo de linguajar. Mas a história foi legal, foi só legal. A primeira história ainda é mais interessante. Não sei o que vocês acharam, comenta aí embaixo. Quero muito ver a opinião de vocês sobre isso. Comenta aí. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. E se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Lembrando que esses quadrinhos, no dia que eu tô gravando esse vídeo, só saíram na gringa, tá? Eu acho que a Panini vai trazer em algum momento, mas ainda não tem. Porém, eu vou deixar aqui embaixo na descrição vários links da Amazon para outros quadrinhos e livros de Star Wars que saíram aqui no Brasil. Tem umas edições gringas também. Dá uma olhada lá, se for comprar alguma coisa, compra pelo meu link, fortalece muito o meu trampo. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Redes sociais, vou deixar aqui na tela. É nóis. Gente, é isso. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau.